E há de ser que depois derramarei o meu espírito sobre toda a carne, e vossos filhos e vossas filhas profetizarão, os vossos velhos terão sonhos, e os vossos jovens terão visões. E os vossos jovens terão visões. Pode assentar glorificando, exaltando a Cristo. Leonardo está aqui, meu amigo Leonardo. Pode aplaudir Jesus? Isso. Deus abençoe, Leonardo. Leonardo veio de longe, quase senador Canedo. Aí, Leonardo, eu já profetizei na vida dele, pastor Leandro. Ele vai ser um grande pastor, um grande homem de Deus. Ele já é um grande homem de Deus, vai ser um grande pastor. Eu sei que é no conta-gota que Deus está trabalhando. Já libera essa palavra na sua vida, em nome de Jesus. Amados, bem rápido, sucinto, objetivo. Nós lemos uma passagem em Joel 2:28, e o texto fala sobre uma ação do Espírito Santo, uma promessa da ação do Espírito Santo. O Espírito Santo é quem movimenta a igreja, o Espírito Santo é que age no meio da igreja. Não há igreja sem a presença do Espírito Santo. Não há um crescimento saudável na igreja sem a ação poderosa do Espírito Santo. Se Jesus é o presente de Deus para o mundo, o Espírito Santo é o presente de Cristo para nós, sendo uma só pessoa também para nós. O cristão precisa entender a questão do Espírito Santo. O Espírito Santo não é um facho de luz. O Espírito Santo não é um poder longe. Não, nada disso. O Espírito Santo é uma pessoa. E como pessoa, nós precisamos ter intimidade com o Espírito Santo. Quando nós temos intimidade com o Espírito Santo, a gente é diferente, nós somos diferentes. O Espírito Santo, ele não é para o mundo, o Espírito Santo é para a igreja, o Espírito Santo é para você. Uma igreja cheia da presença do Espírito Santo, ela é irresistível. Uma igreja cheia da presença do Espírito Santo, não tem capeta que consegue segurar essa igreja e esse povo. O Espírito Santo foi o motor propulsor, se eu posso dizer assim, dos grandes avivamentos que aconteceu em toda a terra, do norte ao sul, do leste ao oeste. Onde teve um avivamento, o avivamento não foi gerado pela ação do homem, o avivamento não foi gerado pelo louvor do cantor, o avivamento não foi gerado pelo grito do pregador, mas o avivamento foi gerado pela presença do Espírito Santo. Uma das provas comprovatórias disso é o que está em Atos dos Apóstolos, capítulo 2, quando a Bíblia fala que veio do céu um som. Por que veio do céu? Porque avivamento, ele não vem de baixo, avivamento, ele vem de cima. Avivamento não vem da mão de homens, avivamento vem da mão do próprio Deus. Se nós olharmos rapidamente alguns dos avivamentos que aconteceu na terra, você vai perceber a influência direta do Espírito Santo e como nós podemos viver isso, mais ainda nos dias de hoje. Podemos? Sim. Ele está entre nós? Sim. Nós podemos buscar mais? Sim, e devemos. Nós estamos vivendo uma época onde o que a igreja está precisando não é uma promessa daquilo que a terra dá, mas é uma promessa daquilo que os céus têm. Nós estamos vivendo uma época que a igreja está precisando não é somente da chave de ouro, mas é da unção que vem dos céus.
Nós estamos vivendo uma época, o que a igreja está precisando não é de promessas geradas de baixo, mas é da promessa que já foi liberada de cima. Se você olhar ao longo da história, se você olhar o nome de um homem chamado Jonathan Edwards, do ano de 1703. Jonathan Edwards, aos seus 17 anos de idade, ele vai estudar teologia, ele vai ser pastor de uma igreja congregacional. Jonathan Edwards, um grande homem de Deus na sua época, ele vai trabalhar, vai desenvolver o seu chamado dentro das tribos indígenas na América. Jonathan Edwards, ele vai fazer um sermão que vai ficar marcado em toda a humanidade. E o nome desse sermão é Pecadores nas Mãos de um Deus Irado. Jonathan Edwards, antes dele pregar esse sermão, ele vai orar e jejuar durante 48 horas. Quando ele ministra esse sermão, a história conta que as pessoas seguravam e gritavam dentro da igreja, pedindo por misericórdia de Deus. Tamanha era a presença do Espírito Santo envolvendo aquele lugar, quando aquele homem estava pregando. Um detalhe, pastor Jonathan Edwards, o seu devocional diário era entre 8 horas e 10 horas por dia, orando e lendo e orando. Não tem como o Espírito Santo não agir numa situação dessa. O que dizer de um homem chamado John Wesley? O ano é 1728. John Wesley foi um dos maiores pregadores inglês. Tão verdade que até hoje a sua influência permanece em Londres, ou mais preciso na Inglaterra, na igreja wesleyana. Se não dizer que John Wesley foi um dos precursores do movimento metodista. John Wesley gostava de pregar ao ar livre, fazia grandes cruzadas. E uma das coisas que John Wesley pregava, ele batia demais na tecla sobre intimidade que era gerada através do Espírito Santo. John Wesley pregava arrependimento, ele pregava sobre santidade, ele pregava sobre as misericórdias de Deus. O que dizer de um outro homem que foi cheio do Espírito Santo? O nome dele foi William Seymour. O ano foi 1770. William Seymour foi um homem tão cheio da presença de Deus que ele vai alugar um salão, um armazém na Rua Azusa. Quando ele aluga aquele armazém na Rua Azusa, o William Seymour conta a história que ele era cego e ele era um analfabeto. Por não saber ler e entender de uma forma de forma de leitura, ele começou a buscar a presença do Espírito Santo, começou a fazer cultos na Rua Azusa. Aqueles cultos começou a transformar Los Angeles, a transformar os Estados Unidos, e aquele lugar onde ele fazia aqueles cultos, que pessoas que passavam um quarteirão de distância sentiam uma presença grandiosa da presença do Espírito Santo. William Seymour começava a orar e ele pregava, e as pregações de Seymour eram sobre: busque a presença do Espírito Santo, busque a presença, a intimidade com o Espírito Santo. O que não dizer de um outro homem chamado George Whitefield? Pastor George Whitefield, no ano de 1714, ele vai converter aos seus 21 anos, começa a pregar a palavra aos 25 anos. Ele foi um dos grandes cooperadores do ministério do pastor John Wesley. Pastor George Whitefield, ele tinha o poder da oratória, ele tinha o poder o poder, quando eu falo, não é o poder de super-homem, mas ele tinha algo que o Espírito Santo tinha dado para ele, que ele gostava de fazer cruzadas na rua, ele gostava de fazer eventos ao ar livre, e toda vez que ele pregava sobre arrependimento, ele pregava sobre santidade, ele pregava sobre a presença do Espírito Santo. O pregador, pastor George Whitefield, ficou conhecido como um dos grandes homens que pregava sempre palavra de essência, santidade e transformação.
Deus está querendo levantar homens e mulheres que ainda pregue que o Espírito Santo ainda é real, que ainda pregue a presença do Espírito de Deus, que ainda pregue que o Espírito Santo ainda usa nos dons, que ainda pregue que o Espírito Santo ainda usa. Oh glória, eu estou sentindo a presença do Espírito Santo aqui. Papai está falando ao teu coração: eu tenho para te dar, você tem que buscar. O que dizer de um homem chamado Evans Roberts? Evans Roberts, ele morava no país de Gales no ano de 1904. Foi um dos maiores avivamentos que já aconteceu na história da humanidade. Há quem diga, os historiadores, que Evans Roberts, ele foi um dos precursores do avivamento da Rua Azusa. Há quem diga que a história desse homem foi tão grande pelo que o Espírito Santo fez, porque ele, com 26 anos de idade, ele começa a chamar os jovens do país de Gales e está dizendo: vamos buscar a presença do Espírito Santo. Evans Roberts começa a andar pelo país de Gales dizendo: nós precisamos orar pelo país de Gales. Enquanto ele orava, enquanto ele buscava, oh glória, enquanto ele incendiava a nação pela presença do Espírito Santo, conta pastor Elber que enquanto ele orava, os bares eram fechados, o cinema era fechado, os prostíbulos eram fechados. Tamanha era a presença do Espírito Santo agindo no país de Gales. Ele ensinava, ele pregava, e uma das vertentes que Evans Roberts pregava era: busque pelo avivamento através do Espírito Santo, busque pelo avivamento através do Espírito Santo. O que dizer no Brasil? Eu estou dando uma volta no mundo para você ver que o Espírito Santo, os avivamentos que papai pode fazer. O que dizer de Celina de Albuquerque? O ano é 1911, o dia é 8 de junho de 1911. A irmã Celina de Albuquerque, na rua Siqueira Mendes, em Belém do Pará, ela começa a orar às 9 horas da noite, juntamente com o pastor Daniel Berger e Gunnar Wingren, e eles começam a dizer: irmã Celina, pode orar porque o Espírito Santo vai ser derramado sobre vocês. Irmã Celina, pode orar porque o Espírito Santo vai ser derramado nessa nação. Está orando de um lado irmã Celina de Albuquerque, está orando do outro lado irmã Maria de Nazaré. Enquanto elas estão orando, 9 horas da noite, 10 horas da noite, meia-noite, 1 hora da manhã, 1 hora da manhã, 1 hora da manhã, o Espírito Santo desce sobre aquela casa, inunda a irmã Celina de Albuquerque. Ela é cheia, ela é batizada, a primeira mulher a ser batizada pelo Espírito Santo no Brasil, a primeira pessoa a ser batizada. De lá para cá ninguém segurou o crescimento das assembleias, ninguém segurou o crescimento da igreja. Quem faz crescer é o Espírito Santo, quem faz abrir é o Espírito Santo, quem enche é o Espírito Santo, quem renova é o Espírito Santo, quem transborda é o Espírito Santo. A sua busca nessa noite não é por aquilo que a terra dá, mas é por aquilo que os céus têm. Levanta a sua mão e adora lá. Vem comigo, vamos ganhar tempo. Vem comigo, vamos ganhar tempo. Vamos no Zaire. Quem é que não se lembra da história do avivamento na República Democrática do Congo, no Zaire? Uma menina sentada no primeiro banco, uma menina paralítica, uma menina que não andava. O nome dela era Biboko. Biboko está sentada no primeiro banco, e quando terminou o culto, as pessoas saindo para ir embora, ela estava sentada e ela começou a uivar, ela começou uns gritos e ninguém entendia, e as pessoas perguntou: o que é isso, Biboko? E ela caiu com o rosto no chão e ela dizia: será que ainda tem misericórdia sobre o Zaire? Será que ainda tem misericórdia sobre nós? Um dos maiores avivamentos que aconteceu na República Democrática do Congo, que começou com uma menina no final de um culto, uma moça paralítica que estava ali, ninguém estava dando nada para ela,
Só que o Espírito Santo disse: eu vou mudar a história dessa nação nessa noite, através de uma criança. Quem sabe essa noite o Espírito Santo te traz aqui dizendo: ei, volte a ser cheio, volte a buscar o batismo com o Espírito Santo, volte a ser transbordante, tire essa tristeza, volta a alegria em nome de Jesus. Vai voltar a paz, vai voltar a alegria. Eu vou profetizar na sua vida: aonde foi tristeza, vai ter alegria; aonde foi choro, vai ter paz; aonde teve morte, vai ter vida. Oh glória, se pode adorar. Deixa eu terminar. Quem é que não se lembra? Vamos para a Argentina. Quem é que não se lembra do avivamento na Argentina, de um jovem chamado Alexandre, na cidade de Citibel? 20 anos de idade Alexandre tinha. Alexandre está saindo do seu curso teológico, e o Espírito Santo toma ele, e Alexandre volta para o curso, onde tinha muitas pessoas, muitos jovens. O Espírito Santo toma aquele lugar, o Espírito Santo toma aquele bairro, o Espírito Santo toma aquela cidade. Citibel, na Argentina, ficou conhecido como a cidade do avivamento, por jovem que teve o coração aberto e quebrantado na presença de Deus. Quem sabe essa noite Deus está falando para você: quem sabe pode ser você voltar para casa. Oh glória! Quem é que não se lembra do avivamento na Índia, 1905? Na Índia, uma jovem chamada Mandita Ramambai, na cidade de Mukti. Mandita Ramambai, ela reuniu 70 jovens, e ela dizia: vamos orar 2 vezes ao dia, porque 2 vezes ao dia o Espírito Santo vai trazer algo para nós. Deus vai mandar algo para nós. Ninguém entendia nada. Ela começou a orar 2 vezes por dia. Aquele grupo já não era 70, aquele grupo já se tornou 500 crianças, 500 jovens, 500 pessoas orando 2 vezes ao dia, até o dia 29 de junho de 1905, 3 horas da manhã. Por isso que eu sei, isso aqui é coisa minha, eu penso, pastor Leandro, que o Espírito Santo tem um mistério na madrugada, porque se você olhar ao longo da história, os maiores avivamentos aconteceu de meia-noite em diante. Não é uma numerologia, não é um negócio, é uma via de regras. Mas se você olhar, os maiores avivamentos aconteceu na madrugada. Que é isso, pregador? Oração de madrugada ainda abre portas. Oração de madrugada ainda faz milagres. Oração de madrugada Deus faz ribuliço. Dia 29 de junho de 1905, ela começa a orar. O Espírito Santo desce sobre o alojamento. Mais de 500 pessoas são cheias, batizadas pela presença do Espírito Santo. Quem sabe essa noite papai está falando ao teu coração: eu te trouxe aqui para você mudar a tua vida, mudar o teu comportamento, para você, oh glória, quando você vier para a igreja, não é preocupar qual é o sapato que tem que vir, não é preocupar qual é a roupa que tem que vestir, é preocupar com você mesmo e dizer: Senhor, hoje eu quero ir para voltar cheio. Não é preocupar em vir para mostrar, mas é preocupar em vir para sair cheio. Não é preocupar em dizer: ei, eu vou hoje porque eu quero algo do pastor. Não, o Espírito Santo está dizendo: eu quero levantar em Goiânia, eu quero levantar em Goiás, eu quero levantar no Brasil, nesses últimos dias, uma geração cheia da minha presença. Você pode ficar de pé comigo? Fica de pé comigo, fica de pé comigo, fica de pé comigo. Tem quanto tempo que você não fala mais em línguas estranhas? Tem quanto tempo que você não sente mais a presença de Deus? Tem quanto tempo que você não é mais como antigamente? Quem sabe o Espírito Santo está dizendo: ei, eu estou com saudade de ouvir a tua voz. Você tem tempo para tudo, não tem tempo para mais nada. Você tem tempo para o trabalho, tem tempo para tudo. Mas o Espírito Santo está dizendo: para um pouquinho, porque eu
quero falar contigo. E essa noite pode ser um divisor de águas na tua vida. Eu vou orar aqui enquanto eu estiver orando. Não é por mim, não é pelo pastor Edson, nem pelo pastor Djalma, nem pelo pastor Leandro. Nós não somos nada, mas o Espírito Santo de Deus, Ele pode te visitar aí aonde você estiver. Pode gerar cura na sua alma, pode trazer um renovo espiritual. Você pode ser batizado pelo Espírito Santo. Você pode sair daqui cheio pela presença dEle. Você vai voltar para sua casa flutuando, andando, dizendo: aquele culto não foi um culto, foi a virada de vida na minha vida. Oh glória! Levanta a sua mão para o céu e começa a orar. Vem cá, Leonardo, sobe aqui rapidinho, sobe aqui, isso. Começa a orar isso, vai orando, isso. Fecha os teus olhos e vai orando. Fecha os teus olhos e vai orando, isso. Ora, começa a orar. Senhor Deus, ó Pai querido, nesta hora, Jesus, eu clamo a Ti, ó Pai. Pai, que o Senhor venha de encontro, ó Pai querido, íntimo de cada um dos teus servos. Senhor Deus, ó Pai querido, nessa noite, ó Pai, faz um milagre, faz um mover em nosso meio, ó Pai. Espírito Santo de Deus, Tu és bem-vindo em nosso meio. Eu te peço, ó Pai querido, nesta hora, Jesus, sonda o íntimo de cada um dos teus servos. Eu te peço, ó Pai, e clamo a Ti nesta hora, Pai. Faz um mover, Jesus. Espírito Santo de Deus, sonda corações, ó Pai. Sonda corações quebrantados, ó Pai querido. Quebrantados pela Tua presença, ó Pai. Nos enche, Jesus. Nos enche, Jesus. Nos enche, Jesus. Mais um minuto, só mais um minuto. Vai. Só mais um minuto, isso. Seja cheio. Você que não fala em línguas estranhas, seja cheio em nome de Jesus. Adore o nome do Senhor Jesus. Eu sinto a presença dele aqui. Oh Espírito Santo, levanta sua mão para o céu. Segura. Levanta sua mão para o céu comigo. Levanta sua mão para o céu. Oh, minha alma, levanta sua mão para o céu. Diga comigo assim: ó Deus, eu não posso sair daqui do mesmo jeito. Diga assim: ó Deus, eu não posso sair daqui do mesmo jeito. Diga assim: ó, eu quero mais. Diga assim: ó, eu quero mais. Diga assim: ó, eu quero mais da Tua presença. Diga da Tua presença. Então, se você quer, você tem um minuto. Fala com Deus. Isso. Ora. Fala com Deus. Em nome de Jesus. Jesus, eu profetizo um novo tempo, nova história. Oh Espírito Santo de Deus, eu profetizo um novo tempo, eu profetizo nova história. Os seus filhos serão cheios, a sua casa será cheia, a sua vida será cheia. Chega dessa vida fria, chega dessa vida morna, chega dessa vida comum. É tempo de ser cheio, mas é cheio da presença do Espírito Santo de Deus.